boa tarde, sejam então muito bem-vindos aqui ao nosso Faz Sentido. E se nesta terça-feira gostava também de ter as melhores dicas para se sentir inspirado, para fortalecer o seu negócio ou até mesmo criar o seu negócio, então não saia do seu lugar. É que as sugestões que estão a chegar para alcançar e manter naturalmente essa sua veia empreendedora na sua vida, vão mudar qualquer perspectiva que tenha. Jacqueline Silva, já tínhamos saudades dela, revela agora os itens a ter em conta para criar realmente valor. Olá, Jacqueline, Olá. como estás? Tudo bem, Minha querida, bom ano, não Obrigada, é? Ainda não igualmente. tínhamos É verdade, estado é verdade. juntas. O que tens andado a fazer? Tu não paras, sempre Muitas tão coisas, ocupada. sempre. Não é? Mulher empreendedora também, cheia de novas ideias, sempre a construir as coisas. Já sei que estás a trabalhar no teu próximo livro. Sim, sim. Não é? Muito Mais dicas trabalho, e mais dicas. Mais dicas, sim, é sobre empreendedorismo. Portanto, o Ótimo. foco vai ser como criar, gerir o seu próprio negócio sem ir à falência. Exatamente, que é o que todos nós queremos, Sim, não é? sim, Portanto, sim. se numa primeira instância o livro que a nossa Jacqueline na altura lançou, num momento da tua vida também de mudança, inspirou tantas pessoas, não é? Correu muito O bem, que fazer? sim, Estou sim. desempregada, estou desempregado. Agora então arrancamos para um outro momento. Sentes que este ano também é um ano de colocarmos não só no papel, mais do que no papel, fazermos acontecer? É, sem As pessoas têm dúvida. muitas ideias, mas depois... Nunca, eu acho que todos nós temos ideias Claro, e nós ideias há acordamos. muitas. Exatamente. Mas depois é a concretização. E isso faz toda a diferença, porque se eu tiver uma ideia muito boa, não partilhar, não concretizar, posso ter várias porque nunca vai acontecer. Pois, e agarramos mesmo nessa, partimos mesmo daí, não é? Sim. Que é onde tudo começa, quando temos a ideia de efetivamente arrancarmos para um negócio, para uma perspectiva, não é? Há sempre que ter em conta os riscos. Sim, sim. E temos de ter algum sentido cá dentro. Eu acho que há aqui duas questões fundamentais. Mesmo a própria definição, muitas vezes, do sucesso. Exatamente. O que é o sucesso? Eu acho que já tinha contado, fiz uma entrevista, várias nos Estados Unidos, a 30 mulheres empreendedoras. E Conta-nos perguntei tudo. o que era o sucesso para elas. Mas isto é independentemente de ser homem ou mulher. E eu perguntei, então, mas o que é o sucesso? E o que é interessante é que o sucesso para ti pode ser diferente para mim ou qualquer outra pessoa. Portanto, quando nós dizemos vamos ter e vamos criar um negócio de sucesso, depende o que Da é a tua tua perspectiva. e a tua definição. Porque para mim pode ser fazer 1 milhão, bom, toda a gente gostava disso, mas pode ser também o tempo, pode ser ter mais tempo para ti, para a família, pode implicar viagens, portanto, e o sucesso depende muito de cada um de nós. Desse teu olhar perante o mundo e a tua própria Exatamente. vida. De qualquer forma, estou curiosa. O que é que disseram essas pessoas? É muito giro, todas elas, bom, não foram as 30, mas aí 50% disseram todas coisas diferentes. Esta questão do tempo, portanto, terem um negócio que lhes permitisse ter tempo para fazerem qualquer outra coisa ou para não fazerem nada. A questão do tempo foi uma definição do sucesso. Depois a questão monetária também estava, mas curiosamente veio no De final, muito depois, não é? quase no final da lista. Costuma-se Sim, dizer sempre que devemos sempre trabalhar para construirmos alguma coisa que nos faça verdadeiramente felizes Sim. e não propriamente estarmos sempre a pensar no dinheiro, não é? que vem, não é? Porque ele vem depois, é uma consequência. Ir atrás muitas vezes só do dinheiro, depois, enfim, É complicado. não pesa é nos complicado. outros. Fazendo aqui antes de irmos diretamente para as dicas, uma correlação entre o que é a geração baby boomers e a atual, não é? Do que é realmente esta definição geracional, que é muito importante. E é importante porquê? Porque, por exemplo, tu hoje em dia crias um negócio e a ideia de criar um negócio já está enraizada nesta geração que são os millennials e agora há uma definição nova que são os founders. Portanto, que esta Muito geração bem. que tem 10 anos e que se designa de founders, portanto já é a seguinte aos millennials. E o que é muito interessante é que para a geração dos baby boomers, portanto nós estamos a falar de pessoas que nasceram, portanto, e viveram a sua juventude nos anos 60. É óbvio que o trabalho e criar uma empresa nessa altura não tinham os contornos que tem hoje em dia. Portanto, Completamente diferente, é um outro universo. Exatamente. E o que é que tu fazias? Ias para uma organização e ficavas lá a tua vida toda, ganhavas o teu ordenado. Agora, criar empresas, isso não existia. Isso era uma aventura para outro tipo de pessoas, não é? Hoje em dia, tu falas com alguém desta geração mais recente, ninguém quer trabalhar das 9 às 6 e toda a gente quer criar o seu próprio negócio. Millennium, calculo eu, porque Sim, founders os millennials, trarão sim. outras coisas, ainda são muito Exatamente. pequenas neste momento, mas trarão
Muito outras formas de trabalhar. E muito ligada à tecnologia, não é? Claro. Porque, portanto, ser remoto, tu poderes trabalhar em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia. Eu acho fascinante. É muito interessante. Fascinante. Muito interessante. Como é que nós estamos a viver também tempos de acompanharmos toda esta evolução Sim, do que está a acontecer. Portanto, não se sintam nunca ultrapassados, não é? Tenham atenção àquilo que está a acontecer no mundo, porque o que era antigamente, digamos assim, há uns anos atrás, o modelo de negócio ou então como encaravas o teu trabalho no dia a dia é completamente diferente agora. É. E tu falaste numa questão muito interessante que é o risco e eu acho que é fundamental. Academicamente, o empreendedorismo, nós falamos em empreendedorismo, que agora é uma moda, mas academicamente estuda-se o que é o empreendedorismo, o que é a história de um empreendedorismo. E há uma definição muito gira de Knight acerca do risco, porque eu digo-te assim, queres abrir um negócio? Tu dizes, é muito arriscado. Como é que ele define o risco? Um exemplo muito simples. Eu dou-te um saco preto, tu não olhas para lá e tens 5 bolas brancas e 5 bolas vermelhas. E eu digo-te assim, tira uma vermelha. Mas tu tens 5 brancas e 5 vermelhas. Portanto, tu sabes que se colocares a mão... Probabilidades? Tens 50-50. E isso é como ele define o risco. Portanto, quando nós dizemos, é arriscado, mas tu sabes quantas bolas tens. Se eu te disser assim, coloca a mão e retira uma bola vermelha, mas tu não sabes quantas bolas brancas existem, nem sequer se existem bolas vermelhas. E isso é a verdadeira incerteza. Portanto, quando nós dizemos... É o risco calculado. Exatamente. Tudo é um risco na vida, nos negócios muito mais. Claro. Agora, eu não posso colocar a mão dentro do saco, sem abrir um saber negócio... ao que vou. Exatamente. Eu digo, tira uma vermelha, mas não há vermelhas. Quer dizer, ou não há nada. Exatamente. Nem sabes o que vais, não é? Ou cores diferentes. Este. Exatamente. Isso eu acho que é muito interessante. É muito interessante. Ele ainda acrescenta outra componente, que é a ambiguidade, que aí tu colocas a mão, tu sabes que tens pelo menos uma vermelha, mas não sabes a quantidade de brancas. Portanto, também é quase o intermédio. E o que fazer, Jacqueline? Deveremos ter um risco mensurável e, sobretudo, calculável. Sim. Qual é a perspectiva? 50% de incerteza? Mas é que se tu tiveres 50%, tu pelo menos sabes que tens ou seja, tens 50%. Imagina a verdadeira incerteza. Quando nós criamos um negócio, quando existe a verdadeira incerteza, eu acho que é que nós temos de ter muita atenção, porque entrar num negócio ou implementar um novo produto em que eu esteja completamente no escuro, é dar tiros. Como se costuma dizer, dar tiros nos pés. É preciso ter muita atenção, queremos tiros certeiros em outras coisas. Quando falamos de empreendedorismo, falamos também de um perfil do próprio agente, de quem cria o seu negócio, de quem efetivamente também avança na sua perspectiva. Depois do risco, depois de analisarmos todas estas ideias, é preciso também no terreno ter muita persistência. Começamos por aí, não é? Sim, a persistência é fundamental. E existem algumas análises que se fazem. Eu tenho determinadas características, logo essas mesmas características poderão ajudar-me a implementar o negócio. O que é que acontece? Se nós olharmos para questões mais históricas, o Walt Disney é um exemplo espetacular. É maravilhoso. As salas. Tudo, portanto. E sabes que ele foi despedido do jornal onde trabalhava porque disseram que ele não tinha imaginação nenhuma. Portanto, é daquelas histórias que nós pensamos. O Walt Disney não ter imaginação e daí ter sido despedido. Portanto... Muito engraçado. 5 dicas-chave então para ser um negócio de sucesso. Como tu falavas, persistência. Esse efeito Walt Disney que é incrível, não é? O próprio Steve Jobs encarava como um dos grandes ícones, influenciadores na sua forma de trabalhar. Tem muito a ver também com a maneira como ele olhava não só a vida, mas como trabalhava a equipa. Exatamente. Não é? Esta persistência tem a ver com tu acreditares também no que estás a fazer. Exatamente. E tentares várias vezes, porque eventualmente vais conseguir. Pode demorar muito mais tempo do que aquilo que tu tinhas previsto. Historicamente, existem exemplos muito interessantes. O Steve Jobs foi despedido da Apple. Quer dizer, para criar a Pixar, para depois regressar outra vez, não é? Exatamente. O presidente dos Estados Unidos, Lincoln, tentou várias vezes, de várias formas, só aos 54 anos é que conseguiu. A história da ópera também é interessante, porque o primeiro canal de televisão dizia que ela não era boa para estar em frente à televisão e depois ela cria o império. E todos estes exemplos, porque é que eles conseguiram? Foi porque continuaram a tentar ao longo do tempo, independentemente daquilo que os outros lhe disseram. E até a nível de direitos humanos, próprio Mandela, não é? Quantos anos esteve preso em virtude de um povo. Enfim, são muitas as personalidades que também nos inspiram e nos levam a acreditar, não é? Temos que continuar a acreditar. Temos, sobretudo, este também acredita, obviamente, que vai conseguir chegar ao topo e vai.
está bem encaminhado. Sim, sim. É um exemplo também, não é? Quando falamos destes desportistas, destes profissionais, é realmente uma... E nós já estivemos aqui também sentado o Nelson Évora, quer dizer, é um acreditar, é uma fé que vem de dentro, não é? Exatamente. E acreditar quando mais ninguém acredita. E quando mais ninguém acredita, depois vem um bocadinho aquela questão da audácia, que é eu acredito e eu quero fazer coisas que são um bocadinho impulsivas, quase naquela ideia de vamos lá tentar fazer isto e eu vou tentar contra tudo aquilo que as pessoas me dizem e contra todas as oportunidades. A fé inabalável, que é uma coisa que tem é. sempre que acontecer, é saltar para outro aquário quando todos estão no mesmo Sim, sítio. Esta imagem diz muito, reflete muito também o que é às vezes a ideia das pessoas viverem muito conformadas dentro do seu próprio aquário, não é? Quando existe um que quer saltar fora, muitas vezes é chamada a atenção, mas é exatamente isso que tem que fazer. Sustentabilidade, é que depois é tudo muito bonito, não é? Falamos da audácia e das pessoas terem coragem, mas temos de facto também que ter os pés bem assentes na terra no que estamos a criar, não é? E esta questão da sustentabilidade vem muito no sentido em que eu quero criar... tenho uma ideia brilhante, quero criar um produto espetacular, mas depois ninguém quer aquele produto, ninguém quer aquele serviço, ninguém precisa daquilo e tem uma durabilidade muito curta. O importante, e quando se fala aqui de sustentabilidade, é a pessoa ter consciência de que eu estou a satisfazer uma necessidade. Ou então sou Steve Jobs e não existe necessidade e eu crio essa. Criá-la, claro. Mas eu estou sempre a criar a necessidade. E como estou a criar, portanto, as pessoas depois vão querer utilizar e continuar a voltar ou para a minha empresa ou para o meu produto. Claro. E isso é muito importante, a sustentabilidade ao longo do tempo. Algo que as pessoas queiram voltar mais do que uma vez. Claro que sim. Ter sempre presente também essa ligação. Por outro lado, e quando falamos de mudança, falamos também de ter a capacidade de nos adaptarmos aos tempos, de nos adaptarmos às exigências, aos consumidores, ao mercado, a nós próprios, com o passar do tempo. Flexibilidade. É aquela frase de Heráclito que é muito interessante, que nada é permanente exceto a mudança. Claro. E eu acho que isto é fundamental, porque eu tenho que ter uma organização flexível face aos dias... tempos, exatamente, claro. E face aos dias de hoje. Significa isto que se eu tenho mais tecnologia, se eu tenho mais pessoas na organização, se eu tenho alguma coisa diferente, portanto eu tenho que me adaptar e eu tenho que ter uma organização flexível. Porque aquelas organizações que nunca mudam apesar do tempo... obsoletas. Vão terminar, porque é impossível eu não me ajustar ao longo do tempo para conseguir também acompanhar. Era aquilo que nós falávamos, claro. Como é que eu vou recrutar hoje em dia um millennial que não quer trabalhar... a minha própria organização nem é minimamente sedutora para uma pessoa assim. Exatamente, e obriga as pessoas a picar o ponto das 9 às 6, quando os millennials em casa em 4 horas fazem o trabalho que fariam em 8, e muito mais criativamente. Exatamente. Lá está, é empurrar a pedra da mudança, que é esta imagem também que estamos a ver, inspirados por estas nossa conversa e sobretudo Henry Ford, uma das frases que nos enviaste também, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não é? Isto é fundamental, que é, eu tenho uma ideia brilhante, adoro, eu sou brilhante e tenho uma ideia brilhante, e depois faço as coisas sozinha. Nunca acontece. A não ser que seja um gênio. Mas é difícil. É muito difícil. Nós precisamos de uma equipa e isto de empurrar a pedra é muito mais difícil de empurrar a pedra sozinha. Conheces aquele provérbio chinês? Conta-me. Se quiseres caminhar sozinha e chegar lá sozinha, vai. Certamente chegarás, mas se quiseres chegar mais longe, não vais sozinho. Exatamente. E isso é importante. Na organização nós temos que ter uma equipa boa e, acima de tudo, se nós tivermos um elo fraco, aquela organização, mais cedo ou mais tarde, não vai funcionar. Sim. Minha querida, muito obrigada por ter estado connosco. É sempre um prazer tão grande. Obrigada, igualmente. Ficamos assim mais inspirados, mais capazes para criar e para continuar a solidificar as nossas ideias. Há uma outra ideia também agora que eu vou conhecer e descobrir. Se quiseres, fica por aí também. É uma empresa também fascinante. Beijinhos. Obrigada, beijinhos. Agarre nestas dicas para realmente ter muito sucesso na sua vida. Lá está, depende também do que é o sucesso para si, mas calculo que sobretudo seja fazer aquilo que o mantém também muito feliz. E mantenha também essa atitude e essa determinação no seu dia-a-dia. Também as nossas próximas convidadas se dedicaram a criar um espaço de consultoria de moda e não só, que fosse ao encontro de diferentes necessidades. Tenha em conta este serviço para mudar também a sua imagem com a Beyond.